Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, no primeiro podcast de 2016, a gente vai de um clássico da literatura brasileira. Hoje, a gente vai conversar sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos lá ouvir um trechinho então? Capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assombrado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico a figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacrinha, flores, legumes, uma calçarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata com a exterior, que é ruidosa. O meu fim, evidente, era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros. Mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. Há certos respeitos. Aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato
que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me. Mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perspassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. E é o que vais entender, lendo. Bom, esse foi um trechinho do Dom Casmurro, que por muitos é considerado o maior romance em língua portuguesa. Tem gente até que considera um dos maiores romances de todos os tempos. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que, assim, esse livro, ele cai em vestibular, ele é um símbolo do movimento realista, né, que Machado de Assis abriu com Memórias Póstumas. Mas a parte disso e tudo o que é dito sobre esse livro e estudado, eu quero aqui primeiro dar uma visão pessoal do livro e dizer que, por mais que muito se diga, que muito se estude, esta é uma obra de literatura, é uma obra de arte. E a arte só acontece no encontro do artista com o espectador. Então, por mais que te diga um monte de coisa sobre esse livro, o que você sente ao ler, o que comunica a você, o que te chega, é o que realmente importa. Tem muitas coisas, você pode pegar e observar alguns aspectos interessantes do que algum estudioso fala, mas nada impede você de discordar totalmente de um estudioso e ter a sua própria visão da obra, pois em arte, a sua opinião importa. Você, espectador, no momento que você está lendo o livro, aquele livro foi escrito para você. Não importa o que outros leitores acharam. No momento do encontro seu com o livro, aquilo está falando para você. Então, eu vou dizer aqui a minha visão, você pode ter a sua, eu espero que construa a sua visão. E não se assuste pelo fato de ser um livro clássico e que muito se diz. O que você acha do livro é importante, sim. Bom, mas por que a gente vai se interessar, então, pela visão de um filhinho de papai dos tempos do Império que tem uma crise de ciúmes? Por que isso é interessante pra gente? Por que esse livro ainda nos toca? Bom,
Uma coisa interessante é a gente perceber que Dom Casmurro muitas vezes é referenciado como o Otelo brasileiro. E Shakespeare foi uma influência importante para o Machado de Assis. E ele não nega essa referência, inclusive citando Otelo em alguns momentos do livro. E são momentos importantes, que marcam passagens e divisões de estado do livro. O que eu quero dizer com isso, com essa comparação ao Otelo, é que o livro fala em essência de sentimentos que todo mundo tem, de sentimentos primários, essenciais, e é isso que torna a obra universal. Ele fala de ciúmes, ele fala de injustiça ou justiça, de até que ponto a gente está certo ou errado, até que ponto a gente é confundido pelas nossas impressões e até que ponto a gente se coloca numa posição tão senhor de nós que o nosso orgulho impede que a gente perceba que a gente comete erros. E é isso que torna, então, esse livro universal. E fora, claro, que a carpintaria da escrita do Machado de Assis talvez seja a melhor que a gente tenha na literatura brasileira, né? A forma como o Machado escreve é muito gostosa. Você vê que, passado anos dos livros, né, o livro do Império, ainda hoje comunica bem pra gente, sem precisar de adaptações. Você pode ter uma barreira da linguagem no começo, mas assim que você consegue vencer essa barreira, você embarca no livro totalmente. Mas vamos lá, para mim, esse livro, acima de tudo, é uma carta de confissão do Bentinho. Ele tenta dissuadir, como vocês veem no capítulo que eu narrei, que isso é apenas um exercício de escrita para ele se aquecer, para escrever outro livro. Mas não, assim. Primeiro, o motivo que não alcança ele de por que são as 4 figuras pintadas na parede, a gente sabe que é porque todas elas referenciam a traição. Então isso é uma ideia fixa que persegue o personagem. Por isso esses bustos, né, essas figuras que desde o início perseguem o personagem. Quando ele começa a escrever esse livro, ele diz que ele quer voltar a reviver a infância na velhice, né? A juventude na velhice, unir as duas pontas da vida. E o próprio primeiro capítulo, ele já se declara triste. Quando ele explica por que ele é o Dom Casmurro, ele diz que ele aceita esse título até, e que usam em brincadeiras. De certa forma, ele está confessando pra gente que ele se encontra velho e triste. Por mais que no capítulo que eu li, ele diz que a vida dele não é ruim, mas monótona. Mas a gente vê que é um velho triste e amargurado, por isso Casmurro. Essa busca dele pela juventude também se revela como uma tentativa de buscar a felicidade que ele tinha quando era jovem. E isso traz pra gente toda uma visão nostálgica que o livro tem. Apesar dele tratar de um tema complicado, que seria os ciúmes, ele tem toda uma nostalgia, principalmente na primeira parte do livro, quando ele narra os tempos de juventude, que ele tenta restabelecer na velhice. Então aí você vê, ele quer buscar aquela alegria e até aquela poesia da juventude. Aquele olhar apaixonado, que de repente ele se vê velho e amuado e triste. Um ponto interessante então é a gente perceber essa nostalgia. Não só da juventude, o período do seminário também é carregado de uma certa nostalgia. E aí, eu vi gente falando na internet que esse livro, ele critica o casamento e que isso seria uma crítica ao romantismo. Eu discordo totalmente dessa ideia. Eu não acho que o realismo do Machado nesse livro seja uma crítica ao romantismo, mas uma evolução do romantismo. Ele usa muitos elementos românticos. Como eu disse, quando ele tem a nostalgia e ele fala do seu tempo de juventude, ele fala com poesia, ele usa metáforas, ele conversa com um coqueiro velho. Eu vi também gente falando que isso é sinal de que ele já era meio louco da cabeça e por isso que ele pensa essas coisas.
mas também discordo totalmente. Isso é uma figura poética que ele cria. Os momentos em que ele está pensando com ele mesmo, que ele está refletindo sobre a vida, ele sempre conversa com a natureza, com o que está no campo de visão dele, com o mar, com o céu, enfim. E toda essa figuração poética me remete muito ao romantismo. Então, para mim não é uma negação do romantismo, é uma evolução. Ele tira o romantismo daquela esfera épica e mágica de príncipes e heróis e traz isso para o dia a dia, para a vida suburbana, encontrando a poesia nas pequenas coisas, sabe? Então, na minha visão, isso não é uma crítica ao romantismo, mas uma evolução. E os personagens, eles têm camadas. A gente não tem nenhum herói, nenhum vilão nessa história. O principal conflito é do Bentinho com ele mesmo. O vilão e o herói é o próprio Bentinho. E os personagens, eles têm vários lados. E aí a gente vê a figura do agregado, o José Dias, que é uma figura muito interessante. Quando o Bentinho faz um capítulo apresentando o agregado, ele fala com certo carinho do agregado. Ele diz sim que ele tinha muitas falhas, mas ao mesmo tempo ele era um amigo. Podia não ser um bom amigo, porque isso talvez nem exista, mas era um amigo. E ao longo do texto a gente vê vários momentos em que ele odeia o agregado, ele acha um aproveitador sacana. Em alguns momentos ele sente um carinho pelo agregado. E aí eu chego num ponto que eu acho que o grande problema do Bentinho ao longo de toda a vida é que ele sempre se pôs na posição do protagonista. Ele sempre quis estar certo, ele sempre quis ser o mais forte, o mais inteligente, o mais sabido. E o agregado, com todos os superlativos que ele sempre usa, ele ajudava o Bentinho a se sentir sempre nessa posição de primeiro colocado, né? Essa posição de o mais esperto, mais inteligente. Então, como o agregado trabalhava para o ego do Bentinho, isso também ajuda com que o Bentinho tenha esse carinho por ele. Então, por mais que ele reclamasse justamente disso, dessa falsidade do agregado, ele não conseguia viver sem esses elogios. E eu acho importante notar essa questão do Bentinho de sempre querer se pôr num primeiro lugar, porque eu acho que é daí que nasce todo o problema com a Capitu. Porque o fato dele querer estar sempre em primeiro lugar revela toda a insegurança do personagem. É um personagem muito inseguro. Ele, como eu disse no começo, é um filhinho de papai, um criadão da mãe, nunca precisou se esforçar na vida porque ele sempre teve tudo de bandeja. E aí ele vê a Capitu, que a Capitu não era pobre, mas era uma classe média enquanto ele era rico. E a Capitu desde cedo se demonstrou muito inteligente. Mais inteligente que o Bentinho. E eu acho que isso era um problema pro ego dele. E a insegurança ainda somada de ser uma mulher linda e os ciúmes que cria só pelo fato dela ser linda, tudo vem dessa insegurança do Bentinho. Ele fala dos olhos da Capitu, né? Uma passagem famosa são os olhos da Capitu, que ora são de cigana oblíqua e dissimulada, ora são olhos de ressaca. Esses olhos de ressaca no sentido de ressaca ser quando no mar a maré diminui, né? Então puxa as coisas para dentro do mar. Então esse olhar seria um olhar que te abraça, te seduz e puxa você para dentro. De certa forma, o Bentinho constrói uma imagem da Capitu como se ela fosse uma precursora das femme fatales, né? Uma mulher fatal, muito esperta, que vai fazer você se apaixonar por ela para te manipular. Mas a gente vê que não é isso. Essa não é a Capitu. E a gente vê pelas próprias palavras do Bentinho. O Bentinho confessa que não tem uma boa memória. Ele vê sentimentos impuros em relação às outras mulheres e acha que a Capitu pode ter também. Então, muitas vezes, esses olhos da Capitu, eu acho que
eles não se modificam, como o Bentinho diz. O que se modifica é o interior do próprio Bentinho, que ora vê os olhos como uma cigana oblíqua e dissimulada, ora como olhos de ressaca. E aí a gente tem um ponto interessante, que para mim o livro ele tem quase que uma estrutura em 3 atos de uma peça de teatro, fazendo aqui uma referência novamente ao Otelo. E uma outra referência é que as mudanças desses atos justamente vêm quando ele cita Otelo. A gente teria o primeiro ato com a apresentação dos personagens, e aí ele cita o Otelo no primeiro momento quando começa a vir os ciúmes, que seria o segundo ato, o surgimento dos ciúmes e o crescimento disso entre ele. E aí no terceiro ato vem quando ele finalmente se decide que realmente ele foi traído e o filho não é dele. E aí ele pensa em se matar até, enfim. Então, a gente vê que o Otelo marca bem os pontos de crescimento da trama, o que é muito interessante. Bom, eu acho que eu já falei bastante, dei várias interpretações aqui de vários pontos desse livro e, como eu disse, uma obra é clássica porque ela comunica ainda hoje. Eu convido você a criar sua própria interpretação do Dom Casmurro e dividir comigo, tá? O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é Caixa_Histórias. E entrem no grupo Pandores. Lá a gente discute mais a fundo tudo isso que eu falo nos episódios e também sempre as novidades que eu apresento aqui no podcast, eu primeiro falo lá. Dentre essas novidades que eu já citei no episódio passado, eu vou fazer um curso de expressão em público, de como você se comunicar bem em público, como ordenar melhor as suas ideias. E se você tem interesse em participar desse curso, que vai ser presencial em São Paulo, preencha o formulário que vai estar no post do episódio, tá? Então, você entra em caixadehistórias.iradex.net, vai no post deste episódio e clica lá para preencher o formulário. Para quem não é de São Paulo, eu vou fazer um hangout com algumas ideias do que eu pretendo fazer nesse curso e a gente já troca umas ideias, o que vocês acham sobre o conteúdo. E eu vou precisar de pelo menos umas 5 pessoas participando comigo no hangout para eu passar alguns exercícios, para eu ir exemplificando as coisas que eu quero apresentar no curso. Então, se você tem interesse de participar, entra lá no grupo Pandores, que eu criei um post lá para quem tem interesse de participar desse hangout, já se inscrever, tá? Então, Grupo Pandores no Facebook. E por fim, se você gosta do Caixa de Histórias, pense na possibilidade de apoiar a gente no nosso Patreon. É só em patreon.com/CDH, de Caixa de Histórias. patreon.com/CDH. E é isso, pessoal. Esse livro foi indicado pela Hannah Raissa, que deve participar num podcast futuro aqui com a gente. E um beijo e até a próxima.